Vamos então aqui fazer o exercício de limitação de capacidade New Shave, que está na página 33 da apostila, na versão atual. Então eu vou aqui gravar o Excel, né, da solução do exercício e vocês sigam pelo exercício aí enunciado. Então, o enunciado diz que a indústria de aparelhos de barbear New Shave possui os seguintes custos e despesas em maio de 2012. Mão de obra 2 para o aparelho Standard, 3 para o Plus e 4 para o Match. Custo de matéria-prima R$ 2,00 por lâmina utilizada. Imposto sobre vendas, 20% do preço de venda de cada unidade. Custos e despesas fixas, 6.000 por mês. Então nós temos aí a quantidade de lâminas que cada produto utiliza, o volume produzido, o preço de venda de cada produto. E ele diz aí, olha, em junho a empresa teve problemas de importação e importou 270 lâminas a menos do que havia consumido em maio. E por isso teve de restringir a sua produção e assim fabricou menos daqueles produtos que davam menor margem de contribuição. Em ambos os meses conseguiu vender toda a sua produção. Então, letra A. Refaça os cálculos que a indústria fez para escolher o produto a restringir a produção e quanto será restringido esse item. B. Faça os cálculos que você acha que deveriam ter sido feitos para analisar qual a decisão correta para junho e quais os produtos que devem ter sua venda incentivada. Né? E letra C. Compare os números, analise-os e faça os comentários justificando o porquê da nova decisão tomada. Bom, então, vamos fazer um quadro aqui. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, preço de venda, custos variáveis, despesas variáveis, margem de contribuição, né, dos produtos. Então, é o Standard, nós temos o Plus e temos o Mesh aqui. Então, vou tirar um pouco essas linhas aqui para ficar mais fácil a gente perceber os quadros aqui. Né? Então tá aqui. Então nós temos aqui, deixa eu centralizar isso aqui. Então nós temos aqui os preços de vendas, então são R$14,00 para esse, R$18,00 para esse e R$20,00 para esse produto. Né? Os custos variáveis, então, são mão de obra direta e a matéria-prima. Né? Então olha só, a mão de obra do aparelho Standard, né, é igual a R$2,00, né, de acordo com o anunciado, e a matéria-prima ele é R$2,00 por lâmina. Só que esse aparelho aqui só usa uma lâmina, então é 2 mais 2, os custos variáveis são 4. Do Plus, né, nós temos aí a mão de obra direta do Plus é 3 mais R$2,00 por lâmina. Ele usa 2 lâminas, então é 2 mais 3 mais 4. Então, R$7,00 de custos variáveis. O Mesh, ele tem aí, então, um custo de mão de obra de 4, igual a 4, mais, ele usa 3 lâminas, 3 vezes 2, 6. Então, ele tem um custo variável de R$10,00. E a gente tem, então, despesas variáveis. Despesas variáveis são os impostos sobre vendas. Aqui não tem nada de comissão. E os impostos de venda são 20% do preço de venda de cada unidade. Então, isso aqui é igual ao preço de venda vezes 0,2, 20%. Então, dá 2,80 para esse, né? Vou copiar aqui, tá? 3,60 para esse, 20%, e R$4,00 para esse, 20%. Então, a gente tem aqui agora a margem de contribuição. A margem de contribuição é igual ao preço de venda, menos os custos variáveis e as despesas variáveis.
Então, a margem de contribuição do produto standard é 7,2. Do produto plus, a margem de contribuição é 7,4. E do match, a margem de contribuição é 6. Né? Então, nós temos aqui uma situação em que a margem de contribuição, né, de cada produto está definida dessa forma aqui. Então, o melhor produto, no caso, é o Plus. Né? E a empresa está com uma restrição de... Aqui eu vou colocar aqui também a quantidade. Ó. Quantidade. Nós temos aqui a quantidade aqui de 400, 600 e 800 desse produto. E aqui eu vou colocar também a margem de contribuição total que cada um gerou. É igual a esse vezes esse. E eu posso copiar. Então nós temos aqui a margem de contribuição que foi gerada, né, por cada um dos produtos. Observem, né, que nós temos aqui o produto que tem a melhor margem de contribuição total é o match, né, e a melhor margem de contribuição unitária é do plus. Né? Muito bem. A empresa tem custo de despesa fixa de 6 mil, custo de despesa fixa a gente não vai utilizar, né? não tem utilização. E é só que ele diz o seguinte, olha, em junho a empresa teve problema de importação e importou 270 lâminas a menos do que havia consumido em maio. E por isso teve de restringir a sua produção e assim fabricou menos daqueles produtos que davam a menor margem de contribuição. Então, aqui, ó, o exercício não disse se é a menor margem de contribuição total ou menor margem de contribuição unitária. Mas quando for assim, você sempre vai tomar a decisão de cortar aquele produto que tem a menor margem de contribuição unitária, né? Porque eu vou cortar 270 lâminas daquele produto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho o total de lâminas utilizadas, a gente vai ter que fazer uma tabelinha aqui, de lâminas utilizadas, né? Então eu tenho aqui, vou copiar uma tabela similar aqui, e aqui tem a quantidade de lâminas, aqui é 1, 2 e 3, e aqui é o total de lâminas, né? Que é o melhor, aqui é a quantidade unitária, e aqui o total de lâminas. Então, a quantidade de lâminas é igual a quantidade que usa vezes a quantidade que foi produzida. Então, ó, o standard usa 400 lâminas, né? O plus usa 1.200 lâminas e tem um erro de forma aqui. Aqui ficou, por que aqui deu 400? Aqui deu um erro de forma, Ctrl C, Ctrl V, beleza. Então 2.400 lâminas ele usa, porque ele usa 3, foram fabricadas 800, então 3 vezes 800, 2.400 lâminas. Bom, então a gente tem que tirar daqui, agora, pela lógica do exercício, nós temos que cortar, então, 270 lâminas, né, do produto que dá a menor margem de contribuição, que no caso é o match. Bom, aqui só uma curiosidade também, eu vou colocar aqui, quanto que deu a margem de contribuição total da empresa, né? Vou fazer uma soma, a gente sabe quanto que ela vai perder. Então o total que ela deu aqui foi de 12 mil, deixa eu tirar as decimais, R$12.120 de margem de contribuição. E agora, só que agora a gente tem 270 lâminas a menos que a gente vai ter que cortar. Então a quantidade produzida, então
letra A aqui, ó, ele quer que a gente calcule, então, refaça os cálculos que a indústria fez para escolher o produto a restringir e a produção e quanto será restringido esse item. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que fazer um mapinha de produção, acho que com 3 colunas lá, eu estou copiando só a estrutura da tabela aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, a quantidade a produzir, né, as lâminas que vai consumir, né, e aqui nós vamos colocar, por exemplo, a margem de contribuição total que isso vai dar. Margem de contribuição total. Por exemplo, vou apagar aqui o conteúdo. Bom, então o que acontece? Aqui a gente usa, então, a gente tem um total de lâminas, aqui, ó, o total de lâminas que a gente tinha antes é igual a gente tinha um total de importação de lâminas de 4.000 lâminas. Agora o nosso total, ele só vai poder ser deixa eu colocar uma coluna a mais aqui, quantidade produzida, número de lâminas, para ficar mais claro para vocês. Total lâminas. Total de lâminas, deixa eu abrir um pouquinho essa célula aqui. Então tá aqui, ó. Eu tenho o total de lâminas que a gente tem agora é igual a 4.000 menos 270. A gente só tem 3.730 lâminas. E a gente vai cortar do MET. Por que o MET? Porque o MET tem a menor margem de contribuição. Certo? Bom, então, vamos lá então. Então eu tenho aqui o número de lâminas que ele usa. Esse aqui é 3, esse aqui é 2 e esse aqui é 1. Então, se eu quero cortar 270 lâminas desse produto, eu tenho que pegar essa quantidade aqui que eu ia produzir e tirar 270, certo? Então, aqui vai ser igual, o total de lâminas que eu vou poder usar é igual a esse menos 270. Então, o que dá 2.130. Isso, 2.130, é o que eu vou poder produzir. Aqui a gente vai poder produzir igual, né, 1.200 lâminas. Aqui a gente vai poder produzir igual, porque eu já cortei as 270 lâminas que eu precisava no MET. Então aqui a gente vai produzir quanto? Quantos produtos? É igual a 400 dividido por 1. 400 produtos. Aqui eu vou poder fazer 1.200, logicamente vai dar a mesma quantidade, 600, mas a gente vai colocar aqui igual a 1.200 dividido por 2. Só que aqui agora é que vai dar diferente, eu não vou poder produzir mais 800 produtos, então vai ser igual a 2.130 dividido por 3. Então a gente só vai poder fazer 710, a gente vai ter que cortar aqui 900 lâminas. Então a letra A era quanto será restringido esse item, então vai ser restringido 90 produtos. Certo? Porque a gente só vai poder fazer menos produtos. Né? Aqui, ó, dá para a gente calcular a margem de contribuição total. A gente já tem isso aqui, margem de contribuição total. Olha como é que eu vou fazer essa margem de contribuição total aqui. Vou fazer um padrinho, vai ficar bonitinho. Então, olha só, a gente vai ter, então, a margem de contribuição total igual a 400 lâminas que a gente vai produzir, vezes margem de contribuição unitária desse produto, que é D7.2. Então, esse aqui vai continuar gerando o mesmo valor. Era 2.780, continua 2.880, continua 2.880, porque a gente não cortou nada. Produto Plus, mesma coisa. Ele era 4.440, continua 4.440. Aqui que está a diferença. Ó. Antes ele gerava 4.800 de margem de contribuição e agora ele gera 4.260 de margem de contribuição. Então, se eu totalizar isso aqui, né, igual a soma. Então, a gente tem agora uma queda, né, ao invés de 12.120, 11.580 de margem de contribuição total. Então, essa acho que a letra B, ó, faça os cálculos que você acha que deveriam ter sido feitos para analisar qual a decisão correta para junho e quais os produtos devem ter sua venda incentivada. Então, na letra B, a análise é um pouco diferente, então. Como é que funciona a análise quando a gente está com restrição?
Pode ser que a gente chegue no mesmo resultado, mas é importante que você esteja analisando corretamente. Então, como é que você analisa isso? A gente faz uma tabelinha. Eu vou limpar aqui isso aqui tudo, só para aproveitar aqui a tabelinha mesmo. Então, eu tenho a margem de contribuição do produto e a limitação aqui no caso, como está faltando lambda, a gente vai colocar aqui o fator limitante. Fator limitante. E aqui é a margem de contribuição dividida pelo fator limitante. Então, olha só, a margem de contribuição desses produtos, está ali em cima, ela é igual, vou puxar aqui para a gente não ter que ficar digitando e errando. Então, 7,2 para esse, 7,4 e 6. Então, essas são as margens de contribuição que a gente já tinha calculado aqui antes, né? Só que aqui a gente tem um número de lâminas, 1, 2 e 3, porque esse é o fator limitante. Se eu tivesse outro fator limitante, mão de obra, alguma outra coisa, a gente teria que colocar aqui a quantidade do fator limitante. No caso aqui são lâminas. E a gente tem que encontrar então qual é a margem de contribuição de acordo com o fator limitante. Então, ó, igual a esse dividido por esse. Então, deu 7,2 porque é uma lâmina só. Agora, olha só o que acontece com os outros dois produtos. O produto Plus, ele já dá só R$ 3,70 por lâmina. E o Match é pior de todos, né? Ele já tinha pior margem de contribuição, mas ele é muito ruim quando comparado com o Standard. Então a pergunta é, né? Faça os cálculos que você acha que deveriam ter sido feitos para analisar qual a decisão correta para junho e quais produtos devem ter sua venda incentivada. Então a pergunta é qual produto deve ter sua venda incentivada, né? Então esse é o produto que hoje vende menos, né? Que é o Standard. Então esse é o produto número 1, esse é o número 2 e esse é o número 3 em termos de venda, incentivo de vendas, sendo que a empresa acreditava que o melhor era 1, 2 e depois 3. Então esses dois aqui estavam invertidos. O melhor produto dela, num momento de falta de lâminas, efetivamente é o produto Standard, né? Então esse é a ordem. Compare os números, analise-os, faça os comentários justificando o porquê da nova decisão tomada. Então o que acontece? O que acontece aqui, gente, é o seguinte, na letra C. Na letra C, a gente tem que simplesmente dizer o seguinte, olha, a empresa, ela tem que ter, na verdade aqui a gente já tem as quantidades já definidas nesse exercício e tal, ele não disse, ele perguntou o que a gente tem que incentivar. Então a gente tem essa empresa, num cenário de restrição de lâmina, ela deveria priorizar a produção do produto standard, né, e não do produto match ou do produto plus, certo? Por quê? Porque o produto standard é aquele que oferece a maior margem de contribuição para cada lâmina que eu utilizar. Então essa que é a solução desse exercício A, B e C.